Vodungan, Eduardo José de Lácio. Muito satisfeito pela sua presença. Obrigado. O senhor vindo de São Paulo, a gente tem conversado muito pela internet e finalmente o senhor está aqui falando do axé. Quero mesmo agradecer a sua disposição, sua disponibilidade de vir aqui, seu interesse de contribuir com esse nosso projeto. E já pedir que o senhor se apresente. Quem é Eduardo José de Lácio? Eduardo de Lácio é filho de José Luiz de Gu. Eu sou neto de Doné Unhó, do Bogum. Tenho 42 anos dentro do Vodun. Vivo sobre essa alegria de estar diante do Vodun, diante dessa religião maravilhosa, e venho sempre lutando para mostrar que essa religião vale a pena, que essa religião é uma religião que traz aí essa satisfação de tê-la. Muito bem, Eduardo nasceu dentro da religião por motivos, acho que tem muitos que eu já vi aqui também nas entrevistas, por motivo de doença. Papai Lissa me pôs aí situações um pouco desagradáveis, eu posso dizer. Porque eu não tinha, quando pequeno, mais novo, 10, 11 anos, eu não tinha noção do que era o real de uma pessoa física e de uma pessoa e não física. Me levaram com um monte de visões muitas, né? De manhã, de tarde, de noite, na escola, mas coisas assim absurdas aconteciam comigo, como uma pessoa que já está sendo preparada para ser da religião. E esses canais abertos foram se aumentando, até que me levaram ao psiquiatra para ver o que eu tinha, se era algo, né? E por uma grande alegria, a minha tia carnal, irmã do meu pai, depois de muitas, primeiro ela deixou procurar em todos os médicos possíveis e imagináveis, né? Para depois falar, vamos levar na casa de meu pai, dentro da religião, vamos ver o que ele diz. Vamos jogar um pulso para esse menino para saber o que está acontecendo. Se dentro da medicina não está se achando uma solução, então, né? Eu chorava, eu caía no chão, não tinha mais interação com nenhuma criança, então aquelas coisas. E isso tudo para o senhor, como o senhor disse ali previamente, o senhor é de uma família italiana? Família italiana, minha mãe era judia, minha mãe falecida, com rigores dessa outra religião, muito não bem. Não tinha contato com nada de candomblé? Nada. Minha tia era Eked, mas não tinha assim uma interação na família, né? Não tinha. Porque também era, deixa a titia para lá, que ela está diferente de tudo que está aí, né? Isso 40 anos atrás, então era uma coisa complicada. Sim. Bom, nesse inteirinho, me levaram para lá, e lá no meu pai, olharam. Primeiro meu pai me olhou, eu falei, o que esse menino está fazendo aqui? Porque ele não gostava muito de mexer com criança, né? Sim. O que esse menino está fazendo aqui? Ele está tendo esses problemas, minha tia falou. Está tendo assim. Eu escutei lá no cantinho, ela falou, eu acho que está dando um santo no menino. Aí falou, senta aqui, menino. E aí cantou 2 cantiguinhas e eu já não viu mais nada. Onde eu estou? E uma criança. Não podemos falar de um adulto. Se um adulto tem todo um universo, um condicionamento, né? E eu fiquei. Sabia, tinha certa parte que eu estava no chão, estava me debatendo, falei, acho que eu vou morrer, porque eu ficava gelado, né? Muito mal. Eu falei, agora esse homem vai me matar, agora vai completar a coisa. E papai falou, vamos ali num lugar. E desse lugar
eu já não tive mais a minha saída. Dali eu fiquei, ele me fez primeiro uma pequena obrigação. Dentro do jejum nós temos uma situação, né, de ficar, não existe o bolar, para o povo Yorubá, que tem é similar ao nosso, né? Então fica ali um tempo prostrado no chão, com todas as intempéries, para saber se realmente a pessoa é do santo ou não. Fica alguns dias, mas como era uma criança, ele ficou meio assim de acontecer essa situação, mas ele já viu que a coisa estava acontecendo. Sim. E com isso me libertou desta ação de ficar alguns dias, mas ele me deixou ali quase um dia inteiro. Eu fiquei numa cama, ele me colocou, ele falou, vem cá, me colocou ali, me passou umas coisas no corpo, eu não entendia, ele me falou, fica aí, e eu suava, eu ficava mal, eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Pequenininho, né? Eu falei, caramba, cadê meu pai, cadê? O que estão fazendo comigo? Depois ele veio, olha, você tem isso, fique bem, não é nada, você vai ficar legal, tome esse remedinho aqui, está tudo certo, uma grande psicologia. Meu pai era um homem, graças a Deus, eu fui muito bem ensinado, uma pessoa que tinha uma clareza, que hoje ainda, infelizmente não vejo no sacerdote. É muito à frente do que está, né, que estava na época e o que está hoje. Sim. Porque eu sou exatamente aquilo que ele é. Eu tento ser, né? Perfeito? Logicamente, da minha visão, do meu modo de ver. E foi assim o meu começo. Com certeza me curei. Comecei a diminuir essa situação de visões. Ele falou, é necessário você ter a visão. Porque nós temos dois caminhos dentro do candomblé. Isso para um menino falando. O caminho do sacerdócio e o caminho de quem cuida do santo. Só cuidador. Então tem pessoas que precisam do santo, mas tem que só cuidar, e não frequentam. Só vão ali, dão suas obrigações e tudo mais, e aqueles que são preparados para ser um sacerdote. Sim. E eu fui preparado para ser um sacerdote. Então ele me mostrava coisas que fascinavam, mas só que ele também tinha medo do fanatismo, porque a religião seduz, né? Ah, sim. Ela seduz muitas coisas para você aprender, muitas coisas para você ver, para se manipular, coisas de elementos que ele mostrava, fantásticas, de mexer com elementos da natureza, que era muito importante. Ele sempre falava, se você está numa religião onde são criadores de tudo isso, no mínimo você tem que saber sobre tudo que está à sua volta e aquilo que eles deixaram para nós. Se a terra, então, ele fala, bom, vai falar com o Vodum da terra. Como é que você vai falar com o Vodum da terra se você não é apresentado ao Vodum da terra? Então você vai invadir um espaço. Você não pode invadir um espaço. Então você tem que ser apresentado. E consequentemente. Então, quando havia essa apresentação, não era só um conto, não era uma história. Era um fato que você via ali e não, depois quando eu via com meus irmãos, mais tarde, né? Não uma ilusão, ele fazia a cabeça, ou mesmo colocava uma fantasia e você ali via. Não, eram fatos reais, de terra respirar. Bom, e assim vai algumas coisas de fundamento, que isso me seduzia cada vez mais. Sim. E para qualquer um, acredito, que tem essa sedução. Então eu achava, o candomblé para mim veio de uma forma para me curar, assustadora. Infelizmente, eu não vim pelo amor, eu vim, infelizmente, pela dor, mas uma dor que me fez até hoje ser um homem do bem. E essa relação, o senhor, um menino, estudante, jovem, adolescente, começando a entender esta vida e já iniciado para ainda mais policiar, como é que foi? Teve contradição, teve choque? Muito choque. Muito. Por que teve choque? Porque eu queria muito aprender, como eu acabei de falar, muito. Então me tornei uma pessoa que achava que tudo se solucionava dentro do santo. E ele falava, mentira, se você não for trabalhar, tu vai morrer com o santo, com tudo. Você tem que ser uma pessoa que tem que dosar as coisas.
Religião é para a sua satisfação, para você estar bem com você. O poder que tanto você procura, você não vai encontrar. O poder é você estar bem. É você estar bem com você mesmo. Bem, feliz. A felicidade é essa, você estar em comunhão com o seu Deus particular. É assim que a gente está. Então, chegou dados momentos na minha adolescência, eu também teve minhas revoltas. Por que eu não consegui? Por que eu não fiz? Por que o meu santo está fazendo isso? Ele fala, nunca culpe o teu santo. Nunca. Não ache que o teu santo vai fazer algo por você. É você que tem que fazer por você mesmo. A religião está aí para complementar. Já a gente é curado, né? Mas a grande verdade que eu sempre falo, se o sacerdote tiver essa cultura de ensinar mais que você não tem direito de cobrar santo, ou de qualquer forma, você vai ser um homem feliz dentro do candomblé. Sim. Porque muitos, até hoje tem pessoas que saem do candomblé e vão para outras religiões, porque acham que tem que ser o santo, como o senhor já viu muitas pessoas falar. Eu acho que isso é quando a gente fala que o candomblé mudou, das transformações do candomblé, e eu vou lhe perguntar isso certamente, mas uma coisa que a gente observou, que o que na verdade o que mudou foi por que é que se faz santo. Perfeito. Essa chave, na hora da mesa do jogo, essa orientação, essa decisão inicial, sim, de você tem ou você precisa fazer santo, é que eu acho que acabou alterando todo esse ritmo do candomblé. Eu acredito como o senhor... Antigamente você fazia santo porque passava mal. Sim. O santo ia lá e te caçava quando você estivesse, fosse onde fosse. Pode ir na China, você vai catar na China. É verdadeiro. Sim. Hoje, muitos, equivocadamente, apontam o orixá, o vodum, ou impice, como solução do problema da vida. E efetivamente a gente sabe que não é. Quem é de candomblé, quem é feito no santo, quem convive com o santo, quem está dentro disso, sabe que não é verdade. Nem pode, não tem como. Santo não assina cheque, santo não faz pesação, santo não rouba o namorado de ninguém. Não escreve, faz inscrição em concurso. Então, é isso que o povo, na verdade, teria que se conscientizar mais e mais e mais, bater nessa tecla até entender que essa religião, nós estamos a anos-luz das outras, porque as outras isentam essa situação. Ninguém culpa Cristo por ter feito dívida. Exatamente, perfeito. Cristo, não. Nós somos contra nós mesmos e aquilo que não acreditamos. Então não pode ter mais esse tipo de situação. Perfeito. Essa situação tem que abandonar. Os sacerdotes hoje, aqueles que se dizem sacerdotes, têm que ser preparados para uma nova era, uma nova situação. Tem várias modificações que o candomblé está tomando, que tem que se atualizar para os novos serem seduzidos, porque a demanda de abandono é muito grande. Por quê? Porque ainda existe esta ideia que o candomblé resolve tudo. O senhor abordou de forma assim brilhante essa discussão. A gente tem falado disso aqui com muita regularidade. Às vezes eu acho até que a gente está sendo chato de tanto falar dessa coisa, mas o senhor não acha que a gente está na hora de começar a preparar os sacerdotes do futuro? Sim. E que tipo de sacerdote vai ser? O sacerdote do futuro vai ter exatamente a situação do que o sacerdote do passado foi, né? O exemplo. Essa simplicidade de verificar o santo se perdeu. Meu pai, eu não vejo mais nas casas de santo. Quando o senhor adentra uma casa, vê um santo vindo, o senhor não se arrepia. Não tem mais aquela coisa, fala, meu Deus, olha ali. E até o seu santo vem. Isso não se vê mais. O senhor não vê mais aquela energia boa. Cada vez menos você vê a energia do orixá, do vodum e do enquice. Cada vez menos você vê as pessoas com fé por causa disso. Fica um espetáculo. Né? Sai ali, a melhor roupa, a melhor situação, então é isso. O melhor quitute e pronto.
Agora, o santo, a coisa que nós amamos ali de paixão, que foi ali para a gente ver, eu não vejo, sinceramente, essa é a minha visão particular, mas eu não vejo mais, eu não tenho mais esse prazer, que era prazeroso, meu pai, de o senhor chegar e falar, porra, meu Deus, ali, nossa senhora, é muito bom. E ensinar, pode falar. Não. Ensinar o sacerdote que isso existe. E na mais simples situação. Não precisa enfeitar tanto. Mostrar, de repente, essas situações que meu pai até mostrava, e eu aprendi, graças a Deus, que existe muita coisa a mais do que pôr só um vodum no salão. Tem esses fundamentos que trazem essas energias boas para você, para enfrentar seu dia a dia e tudo mais. Então... Eu acho que há uma modificação bastante grande nessa questão da energia do candomblé, como o senhor colocou, mas acho também que há uma modificação na nossa própria percepção. Sim. Afinal, a gente vive uma vida extremamente estressada, totalmente tensa, totalmente, com medo, e isso muda, acelerado, o volume de informações que a gente tem para processar hoje, nossa. É muito grande, é impressionante. Isso tudo eu acho que altera sim a nossa capacidade, não que tenha ou não tenha a sensibilidade, mas eu acho que a gente acaba diminuindo essa sensibilidade até com uma forma de precaução. Muito. Essa globalização de saber que tudo está acontecendo no mundo traz esse estresse real. Mas, meu pai, nós estamos falando de sair desse mundo do estresse, e eu sei que existe um período de adaptação, mesmo que as pessoas que frequentam sempre, pelo menos de um dia, para adentrar a casa de santo. Quando ele adentra a casa de santo, ele não tem que fazer mil coisas, não, porque ele ainda está contaminado das coisas. Exatamente. No outro dia, por isso que os antigos falavam, você vai dar o cé? Não. Tu vai dormir. Dorme. Para depois por que você vai dormir? Você vai tirar essa contaminação. Você está falando, eu tenho dinheiro. O santo não quer isso. Você vai falar, meu pai, muito obrigado por estar vivo. E não muito obrigado. Meu pai, me arranja dinheiro que eu estou sem dinheiro. Exatamente. Esta descontaminação é muito importante. É isso que tem que ensinar para os sacerdotes. Esses detalhes que são muito importantes e são verdadeiros da nossa religião. Não são fundamentos. Isso é o antigo. Mas o senhor também não acha que exista uma questão sociológica bastante grande nisso, porque afinal, e isso eu já contei algumas vezes, o candomblé é uma religião tribal. Sim. Tá certo? Sim. A convivência aqui, as paredes da Casa de Santo é uma tribo. Sim. Organizada, com seus, enfim, mas aonde todo mundo partilha, que não quer dizer que seja igualitário. Não. Mas as diferenças são tratadas de forma iguais. E essa galera que vem com essa compreensão desse estresse por conta de grana, das campanhas de publicidade que a gente recebe todo dia, que a gente tem que ser feliz, sim, que a gente tem que ter sucesso, e que a gente tem que ter dinheiro, que até hoje eu não sei. Também não. Juro mesmo. Essa felicidade parece uma coisa inatingível. Para mim, felicidade é uma coisa completamente diferente. Sim, verdade. Eu estou extremamente feliz de estar aqui. Eu também, eu estou aqui irradiando aqui felicidade. Muito bem, muito feliz. Então, e as pessoas compram essas ideias, porque tudo funciona no campo das ideias, e traz isso para dentro de uma casa de santo, onde o tempo não é o mesmo. Sim. Não é isso? Sim. Eu tenho isso muito gravado na minha cabeça até hoje, na minha conversa com o meu mestre Bernardino, que ele dizia, não tem pressa não. Isso ele já estava com 85 anos. Sim, perfeito. Não tem pressa, isso não tem pressa. Pressa para quê? Para quê? As coisas ocorrem no tempo. Deixa a peça lá fora, né? Deixa a peça lá, essa descontaminação. Mas me diga uma coisa. Da sua iniciação, esses conflitos da sua juventude,
até virar um sacerdote? Como é que foi esse processo? Bom, eu fui, como eu falei para o senhor, existia duas situações, né? E eu fui ensinado como sacerdote. Então eu já estava na trilha disso. O papai já me pôs bem certo no que eu deveria fazer, como fazer. Logicamente fui ensinado passo a passo, né? Nada é de graça, sim, tudo é seu tempo. Não adianta antecipar situações, obrigações todas dadas, porque eu acredito na obrigação como uma renovação minha. Nunca santo come. Eu acredito que nós comemos, o nosso corpo, nossa essência come, para receber essa essência maior que é o orixá, o Vodun disse. Então, é que eu acho como um equívoco falar dar de comer para o santo. Não, dá de comer para nós. Santo não, eu acredito que santo não come. Quem come somos a nossa essência para poder receber mais energia. Sim. Então, eu fui preparado para ser, desde muito novo, uma pessoa que tenha clareza, como nós já discutimos antes, o candomblé é para pessoas inteligentes, para pessoas que têm discernimento, têm um apreço por aquilo que está fazendo, estude aquilo que está fazendo. Eu fico admirado para qualquer, eu sei que eu vou falar de outra religião, mas eu vejo aí os pastores, os crentes, andando com a Bíblia, eles conhecem, eles sabem até onde foi editado tudo, porque eles se aprofundam, salmo tal, não sei do que, e um negócio enorme. Pode não entender nada, mas eles sabem. Mas eles fazem de tudo para aprender. Verdade. E nós não fazemos o contrário, não vamos aprender porque não vamos. E aquilo que faziam os antigos se você aprender muito, se você ser feliz, eu digo os antigos pelos eclesiásticos e tudo, se você ser feliz, você não procura Deus. E assim vai. O que eu quero dizer, como a pergunta foi muito linda, o sacerdote hoje tem como ter armas para poder ensinar. Ensino certo. É lógico que na minha casa eu tenho a minha visão referente àquilo. Cada casa tem o sacerdote tem a sua visão particular daquele assunto. É óbvio isso. Ele põe dentro da sua casa algo dele, né? Mesmo que nós seguimos um certo padrão, não receita de bolo, mas um certo padrão. Sim, tem que fazer sentido. Por que eu estou ali? Né? Eu ainda ensino para meus filhos, o candomblé ou qualquer religião é a soma que o ser humano fez para alcançar o seu Deus. Nós é que inventamos uma série de questões aí, de repente nós até estamos dificultando o caminho. Né? Tá certo? Então o sacerdote novo tem que não dificultar esse caminho. Facilitar. Mexe com essa terrinha aqui, vai lá no rio. Lógico que não é todo mundo que tem essa coisa. Sim. Mas para quem é do candomblé, precisa ter o elemento nas suas mãos. Precisa ter. Não, podemos ter um candomblé urbano? Sim, mas vai ver lá. Vai lá fazer um negócio lá na mata, vai pegar o teu novice e vai até lá, assim. Não importa se ele está recolhido ou não, isso são ensinamentos que são necessários. Sim. A sua pergunta vem, como fazer com que essas pessoas aprendam mais? Fazendo. Porque apostila não vai. Você não está ali presente. Você faz um Ogum, hoje, amanhã outro Ogum, é totalmente diferente desse. E é na experiência, no dia a dia, é que você vê o que é. Então, o uso do candomblé é muito importante. Sem isso, não tem candomblé. Não tem. Eu acho que religião nenhuma. O padre não vai no seminário, o pessoal não fica tudo recluso para poder aprender. Nós também temos que ter um uso. Sem o uso, e lógico, um sacerdote, uma sacerdotisa que tenha clareza e não usar a pessoa para lavar o banheiro, para lavar isso, só usar para o aprendizado. Lógico, nós temos as nossas necessidades de uma casa. Eu sou um sacerdote porque eu sou ativo, eu sou muito ativo, eu vou atrás de tudo, limpo tudo. Por quê? Porque eu fui ensinado dessa forma. Meu pai querido, se eu não limpar, sem demagogia, se eu não limpar o chão do meu pai, onde ele pisa, o que eu sou? Eu fiz uma casa para louvar o meu pai, para ter a coisa melhor para o meu, né? E para o Vodun. E se eu não limpar o chão, não tem sentido. Eu vou mandar fulano, ou se... Então é isso que eu falo. Os exemplos vêm do sacerdote. Eu sei que parece que eu estou culpando só o sacerdote, mas não é. A verdade, eu quero que esses que estão agora ensinem para ter um bom futuro. É isso que eu pretendo, né? Não sei se a minha visão particular é muito
muito à frente, né? Tá certo, meu pai? Perfeito. Essa sua análise, essa sua compreensão é fantástica. Eu queria, para a gente começar a concluir nossa conversa, afinal a gente tem um tempo limitado, a gente se conheceu no Facebook. Sim. A gente conversa com certa regularidade já há alguns anos, né? E a gente, eu observo muito a conduta das pessoas, a postura, e a sua tem sido sempre linear. Isso, claro que a gente está ali, não é para aprender nada, mas trocar ideias sempre acrescenta bastante. A gente tem recebido aqui alguns irmãos que fazem críticas à internet, que a internet vulgarizou alguns aspectos da religião. Eu tenho posição contrária a isso, eu acho a internet fantástica, fabulosa. Nunca vi ali nada que desagradasse ou que quebrasse algum podre, para usar o nosso termo. Sim. Né? Porque as coisas que são efetivamente do segredo do santo, no meu entender, continuam preservadas. Todas. Sim. Como é que é a sua experiência nessa questão lá da internet, Olha, é quase uma militância. Né? Mas eu acredito que é o instrumento que nós temos mais fácil, porque nós não temos uma mídia da televisão ou jornal, são poucas. Então a internet veio para nós, pelo menos eu vejo novamente na minha visão particular, eu converso com o Brasil inteiro, com cabeças diferentes. Sim. Eu não tinha essa oportunidade de saber o que o cara lá do Maranhão... Nunca. A gente não tinha aqui no mesmo estado. Como? Que sabe, né? Daqui do estado, imagina de outros estados para frente, até fora do país. Sim. Porque tem candomblé de amigos meus na Itália, em Portugal. Então, as pessoas estão se unindo. Essa união é maravilhosa. Fantástico. Como é que se pode criticar algo que vai evoluir a nossa religião? Sim. O senhor falou a verdade, nunca vi um fundamento. É lógico, lá no começo do Orkut e tal, os caras queriam fazer boba, mas aí passou, graças a Deus. Sim. E entenderam que não era essa a questão, o caminho não era esse. Né? Até é relutante essa coisa que eu falei também da apostila, mesmo aqueles que até talvez tenham uma necessidade, falam, não é a mesma coisa. Certo? Então a internet veio para nós com uma maravilha de comunicação entre várias pessoas. Olha aqui junto com o senhor. Sim, perfeito. Junto com todos. Você vê que, puxa, ele tem a mesma ideia que a minha. Nossa, ele tem a mesma situação que a minha. Lógico, como eu falei, cada um tem a sua particularidade, uma visão e tal, mas fica no mesmo contexto. Ô meu pai, como é que faz isso aqui? Pô, quantas vezes? Me arranja uma folha tal, me arranja um negócio tal, me dá o nome da folha, não me arranjar de fazer. Como que é isso? Então, isso ajuda pra gente. Né? Candomblé sem folha não existe. Né? Então a gente, sem coisas assim, sem troca de experiência também. Pelo amor de Deus, nós estamos nos abrilhantando mais e mais e com mais facilidade. Olha a praticidade disso. Quando é que eu podia pensar que eu podia estar falando com um estou aqui, né? Que eu conheci na internet, uma pessoa do bem, outras pessoas do bem também que eu estou conhecendo, graças a esse instrumento. Sim. Excelente. Não pode ter críticas em cima disso. Sim. O que pode ter, sim, é um discernimento que tem certas situações. Claro, né? Claro. E a gente filtra. Filtrou, está tudo certo. Sim. Nós temos o direito de filtrar. Se a pessoa está se incomodando com aquilo, deletou, acabou. Agora, se for de muito interesse, está ganhando. Então, eu tenho colocado na internet, sim, a minha opinião sobre certas coisas. Às vezes sou até um pouco chatinho, né, para não falar chatão, mas é a minha visão. Então, eu tenho o direito de falar. Olha que lindo. Perfeito. Eu tenho o direito de falar e outros vão escutar. Então, de repente, a minha visão pode ser uma sementinha boa para aquela pessoa. Sim, então, sim. E fica bom. Ele junta mais um pouquinho de um montante. Sim. Isso é lindo. Lindo. Nós temos aí grupos na internet que fazemos aí diálogos, debates, né? Sem um ofender o outro. Começou uma verdade, meu pai, essa coisa do WhatsApp, um querendo saber mais, você não sabia, mas agora voltou aquela situação, pelo menos nesse meu grupo, em alguns grupos que eu tenho,
calmaria. Não preciso te agredir. Opa, você tem para me ensinar. Não preciso falar que eu sei. O que eu sei, eu sei. O que você sabe vai ser muito bom. Vamos unir essa situação. Então, esta internet está me agradando muito. Eu faço chamadas, né? Não sei se o senhor pode me dar o direito. Estou fazendo agora o Encontro das Nações em São Paulo. Venho aqui para o Rio de Janeiro para ver se eu consigo pleitear o Encontro das Nações no Rio de Janeiro, em Curicica, né? Eu estou fazendo o possível para fazer agora, daqui 2 meses, né? Fevereiro, março, abril, maio. Então, em maio, porque é um evento que se tornou uma proporção grande. Para quê? Para fazer isso que o senhor... Não marque, por favor, no último sábado de maio, tá bom. Dia 29. E dia 29 são os 50 anos da OEA de Pai Eli Animação. Mas estaria 50 anos. 50 anos. Eu chego lá. 29 de maio. 29 de maio. E nós vamos falar. Até anotar aqui, 29 de maio. Tá certo, vou falar com o meu... Mas eu estava pensando em fazer, meu pai, realmente na segunda semana. Nós estamos falando aí, o pessoal está se empenhando aqui no Rio de Janeiro, para a segunda semana desse mês. E em São Paulo, no próximo mês, dia 12 e dia 13 de março. Tá? Então já está quase na bica, já está quase, graças a Deus, na bica. E aqui que ele está arrecadando. Bica de São Paulo. Bica desculpa. Já está quase ali se concretizando. Espera a Deus que tudo dê certo. Dia 12 e 13 de março. Vai ser? Vai ser ali no meu Teuê, ali na minha casa mesmo. Então estou reunindo, eu estou vendo o espaço, estou vendo o lugar. Essa ideia. O que é esse encontro? A ideia, o Encontro das Nações tem 4 tópicos principais, né? A hierarquia e as suas consequências, né? Preceitos perdidos, que é essa coisa, discutiu por que não tem mais. Por quê? Então por que isso é fundamento? Não tem que ser, né? E os segredos da religião, né? E o tópico principal é educação. Você sabe que eu fiz eu tenho um trabalho chamado EUE, que foi uma pesquisa que durou 8 anos, que é que eu acabei fazendo em CD player, CD-ROM, porque a publicação física seria complicada, baseado no livro do Pierre Verger, certo, sobre as folhas. Então é o guia de identificação. Nossa, isso é lindo. Das folhas EUE. Todas aquelas plantas que o Verger listou, sim, eu identifiquei para você saber que planta que era. Sim. E eu achei que eu ia deitar os cabelos daquilo. Não no sentido financeiro, sim. Ia despertar. Ajudar e despertar exatamente a curiosidade. E eu dei com os burros na água. Ai. E acabei. Mas e aí eu acabei me dando conta de uma coisa muito. Muito elementar até. Né? O candomblé está virando urbano. Mesmo aqueles candomblés como os aqui do Rio, da Baixada Fluminense, sim, que na sua época foram construídos em locais distantes, sim, hoje estão tomados pela cidade, né? E é muito difícil você ter uma casa que seja, efetivamente, tenha um espaço gigantesco. E eu me dei conta que as casas não têm espaço. Não tem. Para ter, por exemplo, um pé de urubu, como esse que a gente tem aqui em casa, que é uma árvore de grande porte, sim, mas eu não posso ter outra. Sim, porque vai incomodar o vizinho. Não, tem espaço físico mesmo. Vai fazer um monte de problemas com o vizinho. Então, essas coisas que o senhor está falando, e essa questão em particular do conhecimento das plantas, é um conhecimento que está acabando. Não pode, meu pai. Não pode. Sendo diminuído em função da falta de espaço físico para isso. Hoje aqui no Rio a gente conseguir uma cachoeira com água limpa. É um absurdo. Hoje conseguir um rio que tenha profundidade suficiente para você, pro Vodunço, dar um mergulho. Sim. Não. É difícil. Eu já sou agraciado. Muito difícil. Eu já estou agraciado e em São Paulo também tenho essa situação bem definida. Graças a Deus, eu não posso dizer para todos os paulistas, mas existe sim muitas casas urbanas, muitas, mas nós vamos buscar a folha. Sim. Sem essa manipulação da folha, não,
Eu não sei se eu estou sendo abusivo demais, Não. porque de repente é cultural, né? Mas sem a folha, sem o senhor lá identificar aquela. E outra, não é só identificar, existem todos aqueles rituais que nós já conhecemos, que não é só pegar uma folha, fazer assim e tal. Pedir licença, um dia, põe uma caçar, faz para poder pegar aquela folha para aquele objetivo tal. Porque se não tiver. Pagar a folha. Se não pagar a folha, como é que faz? Tu está invadindo espaços demais. E ao invés de ser uma coisa positiva para aquele que vai deitar em cima, vai trazer sérias consequências. Sim. E aí vai falar, poxa, por que não deu certo a minha obrigação? Por que a minha vida não foi? Porque deixou-se de fazer coisas que deveriam ser muito, por osmose, simples. Sim. E hoje, naquilo que o senhor falou, se perdeu esta educação e não podemos perder. Mesmo sendo casas urbanas em Sampa, muitos de lá vão até lá, porque sabe da tal situação de, se não colocar, grandes problemáticas irão acontecer. Perfeito. Não só isso, como as visitas, na cultura Vodun, mas nos Oiós, por exemplo, eles vão no Rio, vão fazer o ebó disso aqui, o ebó daquilo ali, eles procuram, ainda vejo esta situação positiva de buscar, tá certo? Eu não sei quanto aos outros estados, e nem estou realmente aqui para falar, isso aqui não faz, não. Eu falo o seguinte, já se não faz, vamos tentar mostrar por que precisa fazer. Por que o Iaô tem que comer no chão? Por que tem que ser nazão? Por quê? Porque ele está buscando energia da terra. E não falar que ele é um nada. E se ensinar que aquilo é uma situação que ele está buscando algo de energia, ele vai se sentir muito mais agradável de estar ali. Certamente. A verdade, meu querido, é que isso é um campo vastíssimo. Nossa, nós vamos falar, nós vamos ter muita conversa. Aí o senhor apontou muito bem, o fato de ser algum não quer dizer que seja tudo igual a cada um, essas diferenças só na convivência. Sim. Só no dia a dia, só com a proximidade que se vai se perceber essa coisa. Felizmente a gente chegou ao fim do nosso tempo. Eu vou aguardar o senhor mandar para mim essa história do Encontro das Nações de São Paulo. Perfeito. Manda, por favor, a gente vai publicar lá no Muito obrigado pelo apoio. Divulgação. Obrigado. E quando tiver aqui do Rio, me mande também, que a gente não só será um imenso prazer. Ajuda na divulgação, como a gente vai aparecer lá para ver. Por favor, preciso da sua ajuda, preciso da ajuda de todos. Para contribuir, a gente está aí para isso. Meu pai, queria que o senhor encerrasse a nossa conversa deixando um breve recado. Muito bem. Não é conselho, não. Breve recado, uma dica. Que está na bica. Então, vamos lá. A dica é simples. Quanto mais você procurar o que é o candomblé, mais você vai entender que quem sabe, não sabe tanto como deveria saber. Então, se você sabe que o seu sacerdote também é limitado, procure outros, não outros sacerdotes, mas procure estudar um pouco mais. Procure ser inteligente. Não jogue todas as responsabilidades em cima do seu sacerdote. Vai ali, estude, faça. Nós estamos falando de internet. Contribua para o seu sacerdote. Pai, encontrei isso aqui, o que o senhor acha? Alivia a cabeça da tensão, porque você é uma pessoa, os sacerdotes são 500 pessoas em cima dele. É muita coisa para uma pessoa só. Nós não somos máquinas, nós somos humanos. Parabéns. Muito obrigado mesmo. Pela fé. Tudo bom.